Boa noite, meus amigos queridos! Estamos aqui com a amiga Beth. Estamos aqui. O tema de hoje que a nossa amiga Beth vai falar para a gente, esse tema maravilhoso, filosofia espírita. Muito lindo esse tema, muito importante no dia de hoje. E é isso aí, gente. Nós estamos aqui e eu peço que vocês se inscrevam no canal SEAC Ajudando a Caminhada. Vamos divulgando, vamos ajudando que a gente tem que chegar a 500, depois 600, porque esse ano é aniversário da casa, quem vai fazer vai ser a nossa querida amiga do coração, Luz Divina. Ela vai fazer a palestra do aniversário e vamos, tragam seus amigos para se inscrever no canal, e não só se inscrever, como ativar o sininho, amigos. É isso aí. Vamos divulgando que é importante ser que esclarece e ajuda. E é com você, amiga. Obrigado. Boa noite, amigos queridos. Então, elevemos o nosso pensamento, peçamos a Deus, nosso Pai amado, Criador, Jesus, nosso grande amigo, aos nossos mentores, aos mentores do SEAC ajudando a caminhada, que estejam aqui conosco também nesse estudo, trazendo-nos ideias e entendimentos, que assim seja. Bom, filosofia espírita. Primeiro a gente vai falar o que é a filosofia. Filosofia é a junção da palavra filos mais sofia, que significa amor à sabedoria, né? Então, filo é o amor, sofia é a sabedoria. E o filósofo é o amante da sabedoria. Bom, segundo o ideal ateniense, porque a filosofia ocidental vem lá da Grécia Antiga, né? E Atenas era uma das cidades da Grécia, a sabedoria deveria vir acompanhada, assim, de sensatez, de moderação, de prudência, de temperança, né? Sabedoria, ou seja, grande conhecimento. Já segundo o ideal espartano, lá da cidade de Esparta, né? A sabedoria deveria ser acompanhada de bravura. Mas tem outras definições do que seja a filosofia. O filósofo, o que ele faz? Ele questiona a si mesmo, questiona a vida, questiona sobre o outro, sobre o mundo. Por que existo? Qual a finalidade da minha existência? E o filósofo duvida. Ele não acredita de imediato em tudo que lhe dizem, ele passa tudo pelo crivo da razão. Então, o filósofo ele tem esse espírito crítico, que é diferente do espírito da crítica, né? O espírito crítico analisa os prós e os contras, né? Enquanto que o espírito da crítica é aquela pessoa que está sempre disposta a denegrir. E o espiritismo tem o tríplice aspecto: é filosofia, é ciência e é religião no sentido de ligação com Deus. Allan Kardec é considerado um filósofo. Quando havia a faculdade de filosofia da Metodista aqui em São Bernardo do Campo, uma das disciplinas era estudar Kardec como filósofo. E uma das frases desse nosso querido filósofo, Allan Kardec, sobre ser crítico, né? É aquela que ele disse: é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira. E o filósofo reflete, né? O refletir é o pensamento debruçado sobre si mesmo, né? Quando a pessoa remói, rumina as informações e os pensamentos.
para ver diferentes ângulos da questão. E o filósofo tem uma postura desarmada, sem preconceito, sem posições prévias, né? Então, ele é aberto aos novos conhecimentos. Voltaire foi um filósofo francês do século XVIII e tem uma frase genial dele: não concordo com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, Voltaire era absolutamente a favor da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, absolutamente a favor da tolerância. É assim que age o filósofo. E o filósofo, ele questiona e busca a verdade, questiona o próprio questionar. A filosofia pode ser dividida em 3 partes, sim, no geral, né? Epistemologia, ontologia e axiologia. Vamos ver o que é cada uma delas, né? Então, a epistemologia, ela estuda a origem, a essência e a validade do conhecimento. Episteme significa conhecimento, né? Então, estuda a forma de conhecer. E tem filósofos que dizem que a gente conhece pelo nosso próprio espírito. Então, são as ideias inatas que já nascem conosco. O Platão, ele falava em reminiscência das ideias, ou seja, lembranças do plano espiritual, né? Lembranças que estão lá no fundo do espírito. Então, Platão foi um inatista, né? Defendendo as ideias inatas, estão com o próprio espírito. E tem outros filósofos que acham que a gente conhece pelos sentidos, né? É o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente cheira, o que a gente degusta, ou seja, é a experiência. Então, esses são os empiristas, né, que defendem que o conhecer se dá pela experiência. Os sofistas, eles viveram na época, né, de Sócrates e Platão, lá na Grécia, e para eles, nós conhecemos pelos sentidos e pelo discurso. Então, os sofistas, eles submetiam todas as coisas aos seus próprios critérios particulares, e aí o conhecimento acabava sendo um conjunto de opiniões. Opinião, né? É um critério subjetivo e retórico, porque tem o discurso aí. Então, nesse sentido, a filosofia seria um mero discurso. Enquanto que para outros, né, a filosofia necessita de um embasamento epistemológico, né, de um fundamento, de um conhecimento. Aristóteles foi discípulo de Platão, Platão foi discípulo de Sócrates, né? E Aristóteles conciliou essas duas formas de adquirir conhecimento, pela reminiscência, né? Lembrando, intuindo, e pelos sentidos, né? Assim, experienciando o mundo. Ou seja, ele conciliou as ideias inatas com as experiências. E para a filosofia espírita? Nós conhecemos pelo espírito e pelos sentidos também, né? Então, a filosofia espírita é tanto inatista, né? Defende as ideias inatas, e é empirista, né? Defende que a gente aprende também no dia a dia, nas nossas experiências. Bom, aqui a gente fala da epistemologia. A outra divisão da filosofia é a ontologia, que é o estudo da origem e da essência do ser. E aqui tem aqueles filósofos, né, que acham que eles seguem o materialismo, um materialismo filosófico, defendendo que a origem do ser está na matéria, né?
que não existe o espírito, e o idealismo filosófico, que a origem do ser está no espírito. Para a filosofia espírita, nós somos espíritos, ora encarnados aqui no plano da matéria, ora desencarnados no plano espiritual. Herculano Pires, ele foi um grande filósofo brasileiro espírita, viveu no século passado, escreveu muitos livros sobre filosofia espírita, e ele fala que a ontologia, o estudo do ser, né, de nós mesmos, do ser humano, une o pensamento religioso e o pensamento filosófico. Então, nós falamos da epistemologia, né, e da ontologia. Epistemologia, estudo do conhecimento, ontologia, estudo do ser. Agora nós vamos falar da axiologia, que estuda a origem e a evolução dos valores morais, existenciais. E a axiologia se divide em várias outras disciplinas, né? A ética, que estuda a moral, a estética, que engloba as artes, o direito, a política, a escatologia, que é o estudo das finalidades últimas. E filosofia é diferente de ideologia, porque a filosofia não está a serviço de uma causa. E filosofia é diferente de religião, porque a filosofia apela unicamente à razão. E filosofia é diferente de ciência, porque a filosofia explica a totalidade do real, né, do que existe, a partir dos elementos que estão no plano material, no plano fenomênico. O fenômeno é aquilo que a gente vê, aquilo que aparece, né? Aquilo que é visível. A ciência estuda justamente o plano fenomênico, aquilo que é visível, né? Então, a filosofia, ela extrapola o visível, né? O fenomênico. Ela vai para o estudo das causas, dos princípios. No Dicionário Geral das Ciências Humanas, a definição de filosofia é um saber racional, que usa a razão, radical, incidindo sobre a totalidade do real e dando deste uma explicação última. Bom, antes de surgir a filosofia, séculos antes de Cristo, havia a mitologia, o estudo dos mitos, né? Então, a mitologia era um conhecimento que era revelado pelos deuses, né? Os povos eram politeístas, os gregos eram politeístas, os romanos, e por ser uma revelação dos deuses, não se podia duvidar, não se podia questionar. Para a mitologia, a sabedoria consistia num dom, no dom de conhecer o desconhecido, de conhecer o incompreensível, o dom de prever o futuro. E esse conhecimento, os deuses passavam aos encarnados por, por meio dos oráculos, né? Das pitonisas, que eram médiuns. Mas com o surgimento da filosofia, surgiram questionamentos, surgiram reflexões. Os primeiros filósofos foram pré-socráticos, vieram antes de Sócrates. Sócrates viveu no século V a.C. Então, os pré-socráticos viveram na Grécia, anteriores a Sócrates. Para algumas pessoas, os pré-socráticos não são bem filósofos, seriam semifilósofos, porque eles estariam na transição entre o pensamento mitológico, esse pensamento místico, mágico, e o pensamento filosófico, que é um pensamento racional. Enquanto que para outros, os pré-socráticos já seriam considerados filósofos. Sócrates, Platão, Aristóteles,
Eles é que organizaram melhor o ambiente público da filosofia, né? Com Sócrates, a preocupação filosófica voltou-se ao homem e à sua interioridade, né? Conhece-te a ti mesmo. O Sócrates provocava nos outros perguntas sobre si próprios, né? É o conhece-te a ti mesmo, né? Para que eles fizessem reflexões, e assim pudessem educar seus próprios caráteres e adquirir uma autonomia moral e, a partir de então, conquistar a felicidade. Para Sócrates, o ignorante é um doente da alma, que a ignorância é a origem de todos os vícios. E o Sócrates intitulava-se parteiro de ideias, né? Ele fazia o parto das ideias, o nascimento das ideias na cabeça dos outros, na mente dos outros, né? Para que esses outros tivessem um desejo de saber e encontrassem a verdade dentro de si mesmos, né? Então, o Sócrates agia dialogando, o diálogo era a medicina socrática da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que Sócrates e Platão foram precursores do Espiritismo. E a filosofia espírita nos ensina que as leis estão na nossa consciência. Sócrates dizia que a verdade encontra-se dentro de cada um de nós. E Sócrates falava, né, que a ignorância é o pai dos vícios, e a filosofia espírita também ensina que a causa do erro está na nossa ignorância. Platão, no século IV a.C., que foi discípulo de Sócrates, distinguiu a doxa, opinião, né, que era muito defendido pelos sofistas, né? Então, ele distinguia a doxa da episteme, a opinião da ciência, dos métodos científicos de investigação. E aí o tempo vai passando. Na Idade Média, o saber humano estava dividido entre teologia, que não, né? O conhecimento acerca de Deus, né? E a filosofia, que é o conhecimento humano das coisas da natureza e até mesmo o conhecimento humano sobre Deus, né? Mas isso usando a razão, a lógica, numa via racional. E hoje no Brasil, infelizmente o ensino, né, que o ensino fundamental, médio, favorece mais as respostas do que as perguntas, não valoriza a filosofia. E é necessário ensinar o aluno a perguntar, para que ele seja proativo, para que ele mesmo busque o conhecimento. Além do que, a pergunta revela a humildade, ou seja, ouvir o outro que sabe mais. Perguntar ao filósofo o que ele aprendeu com a filosofia. E ele respondeu: a fazer sem ser comandado, aquilo que os outros fazem apenas por medo da lei. Epicuro foi um filósofo grego que viveu no século III a.C. E naquela época ele já escreveu: se queres a verdadeira liberdade, deves fazer-te servo da filosofia, né? Questionar, ser crítico, usar a razão, né? Buscar a própria autonomia. Bom, então vamos falar agora mais especificamente da filosofia espírita. O espiritismo tem o tríplice aspecto: a ciência que estuda, a filosofia que esclarece e a religião que sublima. E Allan Kardec escreveu: a força do espiritismo não está nos fenômenos,
mas em sua filosofia, na concepção da realidade. Então, a força do espiritismo não está nos fenômenos, né? Na mediunidade, não está nas aparições, nas mesas girantes, é, nessa paranormalidade. Não, a força do espírito está na filosofia, ou seja, todo esse conhecimento que os espíritos superiores nos trouxeram a respeito das leis da vida, a respeito das leis de Deus. Então, o objeto de estudo da filosofia espírita também, é a verdade. Só que o único dono da verdade é Deus. Deus é que sabe de tudo, né? Por isso que a filosofia, tanto a filosofia clássica como a filosofia espírita, aproxima-se da verdade, somente aproxima-se da verdade, mas está sempre à beira da verdade, né? Conforme, né, o nosso conhecimento cresce, nós nos aproximamos cada vez mais dessa verdade, mas nunca conquistaremos a verdade plena. Então, o conhecimento que temos em cada época vai depender das nossas condições de entendimento, do nosso grau evolutivo. Por isso que o conhecimento é relativo, é limitado às ideias e às sensações de cada um de nós. Mas a verdade em si mesma é absoluta. Existe uma verdade que Deus conhece, mas nós não conhecemos, a gente está se aproximando conforme vai evoluindo, mas nunca seremos perfeitos como Deus, então nunca seremos donos da verdade, apenas iremos nos aproximando cada vez mais dessa verdade. Então, nós somos relativos, nós nunca atingiremos esse conhecimento absoluto, que esse conhecimento de tudo. No entanto, à medida em que evoluímos, tanto intelectualmente como moralmente, estaremos cada vez mais próximos da verdade absoluta, sem nunca atingi-la. Então, isso é muito importante, né? Para a gente não achar que é o dono da verdade, sabe de tudo. E a filosofia espírita estuda a existência de Deus, as leis morais, a comunicação com o mundo espiritual. E a filosofia espírita surgiu da observação das manifestações materiais dos espíritos lá no século XIX. Allan Kardec usou o método científico com, né, o mais absoluto rigor e lógica. E a ontologia, como a gente viu, estuda o ser. E para a filosofia espírita, o ser, né, nós somos seres humanos, né, mas o ser é uma unidade da criação divina, que surge no reino mineral, depois avança para o reino vegetal, e depois para o animal, depois para o hominal, até chegar no angelical. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Tudo isso a gente lê lá no Livro dos Espíritos, né? Que é um tratado de filosofia espírita. E o universo é constituído de dois elementos fundamentais, o princípio inteligente e o princípio material, ou fluido cósmico. A matéria se agrega e desagrega, né? O corpo um dia morre, mas o espírito, ele é uma potencialidade que se atualiza constantemente. É aquela famosa frase de Kardec: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Essa é uma frase filosófica, né, que fala da potencialidade que somos e em constante evolução. E para a filosofia espírita, como a gente viu, né, o conhecimento se adquire tanto pela revelação divina, como pelas nossas cogitações, né? Esse nosso ruminar, né, do pensamento.
E a filosofia espírita é uma grande educadora dos homens, porque oferece noções do ser, quem somos, de onde viemos, qual o sentido da nossa existência, para onde vamos, mostra os deveres do ser humano para consigo mesmo, para com a família, para com a pátria, para com o planeta, e aproxima-nos da verdade integral. A verdade integral pertence a Deus, né? Apenas nos aproxima. Leon Denis, ele foi um grande filósofo espírita, continuador de Kardec, viveu no fim do século XIX, começo do século XX, e ele escreveu que o espiritismo não dogmatiza. Então, não tem aqueles dogmas religiosos impostos, sabe? O dogma é assim, olha, você tem que acreditar nisso, porque é, faz parte de uma revelação divina, não se pode duvidar. Os dogmas da Igreja Católica, né? A Santíssima Trindade, Jesus é Deus, são dogmas, né? Mas o Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita, nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres, está aí, né? Para quem quiser, para quem se interessar, e que progride por evolução. Então, a doutrina espírita, a filosofia espírita, é progressista, não faz imposições de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais, não exclui nenhuma das crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Por isso que é importante a gente estudar a história da filosofia para compreender as múltiplas relações entre a filosofia espírita, né, com as mais significativas escolas filosóficas, né? O Herculano Pires escreve que a filosofia espírita é um delta natural. Delta é a foz de um rio, né? Quando chega no mar, né? O rio chegando no mar, a foz do rio. E ele junta uma série de outros rios afluentes, formando um delta comum, né? E então a filosofia espírita é esse delta natural, onde converge toda a tradição filosófica. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né, dessa tradição filosófica que também é englobada pela filosofia espírita. É só uns pontinhos para a gente entender, mas tem tudo, né? Tem toda a história da filosofia dentro da filosofia espírita. Os filósofos da Grécia Antiga já falavam em reencarnação. No século XVII, René Descartes, pai do pensamento moderno, é o autor da famosa frase penso, logo existo, né? É o cogito cartesiano, ou seja, é a racionalidade que deu origem ao pensamento moderno, e o pensamento moderno dá importância à autonomia do ser humano, a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Então, Descartes escreveu um livro chamado Discurso do Método. Imaginem que esse livro foi inspirado pelo Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, lá no século XVII, ele foi inspirado pelo Espírito da Verdade. E no século XIX, o Espírito da Verdade, junto a uma imensa equipe, trouxe o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação, o Espiritismo, né? Que Kardec codificou.
No século XVII, Baruch Spinoza escreveu um livro chamado Ética. E, segundo Herculano Pires, né, o grande filósofo brasileiro, esse livro, Ética, de Baruch Spinoza, do século XVII, é um precursor do Livro dos Espíritos, do século XIX. No século XVIII, o grande filósofo Immanuel Kant, ele escreveu 3 obras muito famosas: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Julgar e Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, nesses 3 livros, há uma ênfase na razão, no raciocínio, na lógica. Isso no século XVIII, com Kant. E aí, século XIX, Allan Kardec defende e ensina a importância da fé raciocinada. No século XVIII ainda, Friedrich Hegel, ele falou da evolução do princípio espiritual através da matéria, né? Então, o princípio espiritual que vai evoluindo pelos reinos materiais. Herculano Pires liga, né, Hegel, que fala da evolução do princípio espiritual através da matéria, com o que ensina a filosofia espírita, que nós estagiamos pelos vários reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegar agora a essa condição de reino animal, hominal. E os filósofos existencialistas que estudam a existência do ser, né? Os existencialistas surgiram na mesma época do espiritismo, né? Então, eles estudam a essência do ser e a busca da transcendência, né? De elevar-se além da matéria. A ciência material estuda a matéria, né? Tem biologia, física, química, astronomia, né? E o espiritismo estuda tanto a matéria como o além da matéria, né? Depois que a gente desencarna, o plano espiritual. O existencialismo estuda a existência do homem, aqui encarnado, mas o espiritismo estuda a existência do homem e vai além, né? O homem é um ser interexistente, ou seja, ele tem muitas existências, porque ele reencarna muitas vezes, e também, ora está no plano espiritual, ora está no plano material. Por isso, é um ser interexistente. Então, o espiritismo também é um existencialismo que estuda o ser interexistente, estuda o ser humano e vai além. E tudo isso a gente, né, conclui que o espiritismo, a filosofia espírita, é um delta, né? É aquela foz do rio onde se reúne todo o conhecimento filosófico dos séculos anteriores. Então, amigos queridos, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e vibrar por todo o nosso planeta, por todos os seres que aqui vivem, do reino vegetal, animal, hominal, por aqueles que estão encarnados, por aqueles que estão desencarnados, por aqueles que estão numa situação feliz, confortável, por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão voltando ao plano espiritual. Vibremos aqui por nós, pelos trabalhadores do SEAC, tanto encarnados como desencarnados. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e vibremos por nós também. E nós agradecemos, Pai do céu,
por todos esses maravilhosos ensinamentos que esses grandes missionários nos trouxeram ao longo dos séculos. Nós agradecemos, né, por todos os filósofos que estiveram nos iluminando as consciências, agradecemos por conhecer essa doutrina maravilhosa, né? A doutrina espírita, a filosofia espírita. Nós pedimos que possamos entendê-la de uma forma cada vez mais clara, mais profunda, mas também que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade dessa noite. Amigos queridos, uma boa noite.